Meu amigo, o bordão desse canal não é poder ao povo à toa. Hoje nós vamos falar sobre democracia. Olá, meu nome é Peterson Dyer, eu sou professor e eu gravo uns vídeos aqui no YouTube e hoje eu gostaria de falar sobre o chamado paradoxo da tolerância, ou também chamado paradoxo da democracia. Para falar sobre democracia é importante a gente entender que ela, como qualquer outro regime, ela tem defeitos e, portanto, ela acaba se perdendo de maneira muito sutil e sorrateira, e por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje, mundialmente, a gente tem uma crise na democracia de maneira representativa e, portanto, vamos sempre relembrar a importância de lutarmos por termos uma democracia. Tá, mas para entendermos o que de fato é democracia, nós temos que voltar lá atrás, na Grécia Antiga. O primeiro molde democrático que a gente teve. Mais ou menos, porque mulheres, estrangeiros nem escravos tinham direito do voto, porque não eram considerados cidadãos. De lá pra cá a coisa mudou muito e foi se sofisticando, até chegarmos no que nós temos hoje. Pra você ter ideia, somente na Constituição de 1934 no Brasil, que as mulheres tiveram o direito de votar. Então a gente percebe que esse processo democrático como a gente tem hoje, ele é absolutamente recente. A grosso modo, o que a democracia vai significar etimologicamente, democratia, que seria o poder do povo, seria o governo do povo. Então nós devemos aceitar toda e qualquer opinião, correto? Não. E eu quero explicar isso a partir de um filósofo austríaco de origem judia chamado Karl Popper, que vai perceber o quanto existe uma linha tênue entre o que é opinião e preconceito, entre o que é a tolerância e o discurso de ódio, e portanto nem tudo pode se aplicar a uma liberdade de expressão. Aqui a gente começa a introduzir então o que Popper quis chamar de paradoxo da democracia ou paradoxo da tolerância, e ele vai perceber que a democracia absoluta, respeitando o seu pilar fundamental da tolerância de maneira irrestrita, poderia gerar uma série de problemas, como já gerou. Como qualquer paradoxo, ele é cheio de contradições. Se você imagina, por exemplo, uma liberdade absoluta, uma liberdade restrita, onde o ser humano pode fazer o que ele quiser, aquilo que Thomas Hobbes vai chamar de estado de natureza. Eu já falei disso aqui nesse canal e tem um videozinho que você pode acessar, mas depois desse aqui. Para que você possa entender que Hobbes vai perceber que uma liberdade absoluta, uma liberdade onde todos os seres humanos poderiam fazer o que bem entendesse, iria desencadear numa sociedade de escravidão, porque os mais fortes iriam impor a sua força sobre os mais fracos. Portanto, a gente precisa de um estado de legítima defesa. Nós precisamos criar mecanismos para limitar a liberdade dos indivíduos. Quem faz isso é o Estado. Esse mesmo paradoxo é percebido na democracia. Uma democracia absoluta que aceita toda e qualquer opinião pode desencadear na sua autodestruição. Pode ser uma armadilha, um tiro que sai pela culatra, como os exemplos que a gente viu no século XX com a ascensão dos regimes totalitários. Portanto, Popper vai chegar à conclusão que nós não podemos tolerar dentro da democracia aquilo que é intolerável. Porque se você pensar bem, quando esse sujeito que é intolerante chegar no poder, ele não vai te tolerar. Portanto, aceitar toda e qualquer opinião dentro da democracia é quase um suicídio. Devemos estabelecer critérios na tolerância e, segundo o Karl Popper, precisamos, antes de tudo, criar mecanismos para ser considerado imoral, para ser considerado ilegal uma pessoa que tem um discurso intolerante. E você já imaginou quantas pessoas poderiam ser presas em flagrante se isso de fato acontecesse? Portanto, você limita a sua liberdade em nome da liberdade do outro, para que o outro também tenha direito a ser livre, e assim ele também vai limitar a sua liberdade para que você possa ter também o seu direito garantido. Quando falamos de democracia, não falamos de ditadura da maioria. O governante que é eleito, ele não governa somente para aqueles que o elegeram. Ele governa sobretudo para a minoria, para aqueles que não elegeram. A democracia, ela tem como um de seus pilares também a diversidade, a pluralidade de ideias e, portanto, devemos garantir a existência de pessoas que pensam de maneira diferente. E, sobretudo, o direito de pensar de maneira diferente. A conclusão que Popper vai chegar é que não se pode, dentro de uma democracia, tolerar aquilo que é intolerável. Tá, mas agora vamos bater um pouco mais, lembrando o contexto atual que nós vivemos no Brasil. Não se normaliza o fascismo. Com eles não existe debate, e sim
combate. O autoritarismo se enfrenta porque ele tem ódio, ele tem assédio, ele tem intolerância, ele tem uma série de coisas que é uma ameaça à própria civilização, aos direitos democráticos e aos direitos civis. Na sua essência, o que eles querem é a requisição civil. E, portanto, é fundamental nós lembrarmos que a democracia não caiu do céu, que a liberdade não caiu do céu e que nesse país havia tortura e que pessoas morreram para que hoje nós possamos ter aquilo que é minimamente respirável, para que nós possamos ter o mínimo de direitos básicos e, portanto, é fundamental nós entendermos o direito de zelarmos pela democracia. Porque, a grosso modo, esses jagunços da extrema-direita são uma ameaça à civilização. O nazifascismo é uma tropa de choque que precisa ser enfrentada. Ou como diz o ditado alemão, se há 9 pessoas sentadas numa mesa e uma 10ª nazista senta com essas 9 e nenhuma se levanta, agora nós temos 10 nazistas sentados numa mesa. Desse ponto de vista, na democracia não adianta você se dizer contra o nazismo, fascismo, racismo e etc. Você tem que ser antinazista, antifascista e antirracista. Isso é uma história de resistência, é um mecanismo de defesa da própria democracia. A justificativa que a gente vai chegar é a de Thomas Paine, que vai dizer que há necessidade, então, de nós garantirmos o direito das civilizações futuras também de ter os privilégios garantidos de liberdade e democracia. Isso significa repensar os próprios conceitos sobre o que nós pensamos ser democracia. A maioria das pessoas pensam que democracia é simplesmente votar, um enfadonho ritual que a gente faz a cada 2 anos e ainda faz muito mal feito. Mas nós temos que pensar que não é só acesso ao voto, mas acesso à instrução, à informação, para nós termos uma democracia com qualidade. Quantas pessoas de fato têm acesso à informação, a conhecimento crítico para entender o que está fazendo? Portanto, a democracia não está somente na distribuição igualitária de votos, mas sobretudo ao acesso à informação. Então temos que pensar hoje sobre a nossa qualidade da democracia brasileira. O Thomas Paine vai chegar à conclusão que nós devemos então garantir os direitos das civilizações futuras de também terem o direito à liberdade, o direito democrático. E isso, meu amigo, só é possível se nós não tolerarmos aquilo que é intolerável. Esse é o paradoxo da democracia de Karl Popper. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E olha, nessa parte aqui não existe democracia, e sim uma grande monarquia onde eu sou o rei. Portanto, você tem que curtir, comentar, compartilhar e se inscrever nesse canal. Sinta-se sempre muito bem-vindo, um grande abraço e, como eu sempre digo, agora mais do que nunca e hoje, como sempre, o poder seja dado ao povo, mas com civilidade, gente.